Parashá Emor, 31ª porção semanal. Essa Parashá vai de Levítico 21, 1 a 24, 23, a Haftará, que você leu em casa, é Ezequiel 44, 15 a 31, e a porção do Berit Hadashá, Lucas 5, 1 a 6, 49. Eu vou falar hoje sobre a porção de Ezequiel, que é a Haftará, a porção do profeta, pois Deus instrui o profeta sobre a restauração do novo templo e fala sobre um sacerdócio fiel a ele. Eu já falei sobre isso, mas eu acho que é importante repetirmos, porque nós somos sacerdotes também pela ordem de Melquisedeque e temos que ser fiéis a Deus e ao seu Filho. Ao instruir o profeta Ezequiel sobre o novo templo, o que me chama a atenção é que o Senhor deu honra e herança especial aos que ele mesmo chamou de sacerdotes santificados. Há, sem sombra de dúvida nenhuma, herança especial para os sacerdotes que permaneceram fiéis a Deus. Amém? Há uma herança especial reservada a eles, por Deus, porque Deus considera aqueles que são fiéis a Ele. É óbvio, não é? E através do profeta Ezequiel, vemos o Senhor separando uma parte de terra para o santuário e para os levitas. Veja em Ezequiel 45, de 1 a 5. Demais, quando repartir a terra por sorte, em herança, separarei uma oferta para o Senhor, uma santa porção da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas, e a largura de 10.000. Esta será santa em todo o seu termo ao redor. Esta será santa em comprimento. Essa será santa em todo o seu redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. Desta área santa medirá um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000. E ali será o santuário que é santíssimo. E é ela uma porção santa da terra. Será para os sacerdotes, ministro do santuário, que se aproximam do Senhor para o servir. E lhes servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. Ou seja, Deus está dizendo que vai habitar na terra e que o local onde ele vai habitar é um lugar santo e ao entorno vão habitar os sacerdotes que são fiéis a ele. Eu não sei se você percebeu, Deus está separando uma parte em torno do santuário para os sacerdotes levitas. Porque muita gente pensa que levita acabou, era só da antiguidade, agora não tem mais. Mas não é bem isso que a palavra fala, não. Não é? Então ele está separando uma terra ao entorno do santuário para que os levitas, inclusive, morem ali. Não é? Eles ficarão bem próximo de Deus, mas é para qualquer levita? Certamente que não. Deus destaca uma linhagem sacerdotal para ter a honra de habitar próximo a ele, neste lugar santo em torno do santuário. Uma linhagem sacerdotal que cumpriu o seu dever e não se desviou. Os chamados filhos de Zadok, não é? Vamos ver em Ezequiel 48, 11. Sim, será para os sacerdotes consagrado dentre os filhos de Zadok,
que guardaram a minha ordenança e não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. Então, às vezes, a gente não presta atenção, mas Deus estava olhando para dentro de Israel. Israel já tinha se desviado dos mandamentos do Senhor, do pacto, mas existia uma linhagem de sacerdotes que permaneceram fiéis ao Senhor. Não é? E Deus está olhando aquilo, apesar de estar uma confusão tremenda, mas Deus sabe quem é fiel a Ele. E o integrante destas linhagens sacerdotal, os filhos de Zadok, foram destacados por Deus como sacerdotes santificados. Olha que coisa. São uma linhagem sacerdotal comprometida com o Senhor nosso Deus. Não se desviaram de Deus, nem quando Israel e os outros levitas se desviaram. E às vezes é difícil porque você está no meio de um povo que quebrou o pacto, que está vivendo da maneira que quer, que está descumprindo os mandamentos, inclusive os levitas, mas essa linhagem permaneceu fiel a Deus. Para compreendermos essa linhagem sacerdotal e o seu valor aos olhos de Deus, é preciso retroceder muito no tempo desta narrativa bíblica aqui do profeta, para entendermos um processo que teve início contra a palavra de juízo que o Senhor pronunciou contra a casa de um sumo sacerdote chamado Eli. As Escrituras Sagradas nos revelam alguns princípios importantíssimos com relação à maneira como Deus se relaciona com seus ministros. Ao estabelecer um ministério, o Senhor não apenas determina o que o mesmo deve fazer e como deve agir, mas também deixa claro que um dia haverá uma prestação de contas e uma recompensa, boa ou ruim, de tudo o que ele fez. É Deus que levanta ministério, é Deus que sempre levantou ministério. Deus levantou Arão, não foi um homem, não foi Moisés que o escolheu, foi o próprio Deus que o chamou. E quando teve esse conflito em Israel, de que alguns queriam a posição de Arão, Deus mandou fazer o quê? Pega a vara de amendoeira morta no deserto, põe uma do lado da outra, 12, cada uma representando um príncipe de uma tribo. E há que florescer. Essa é que tem o sacerdócio, o sumo sacerdócio. E foi a vara de Arão que floresceu. Isso fala muito. Isso está dizendo para nós que quando Deus levanta um ministério, esse ministério floresce. E óbvio que todo mundo que Deus levantou, seja na antiga aliança ou seja na nova aliança, Deus vai cobrar. A palavra de Deus, inclusive, diz: não sejam muitos de vós que ensinem, porque Deus vai cobrar. Porque aquele que ensina primeiro tem que viver, não é? E Yeshua, quando ensinava, eles diziam assim: ele não ensina como os escribas, porque ele ensina com autoridade. Por quê? Porque ele gritava, porque eles percebiam que ele falava daquilo que ele vivia. Amém? E Deus vai cobrar. Seja pastor, seja rabino, seja o que for, Deus vai cobrar. No entanto, alguns ministérios podem ser julgados pelo Senhor até mesmo antes da futura prestação de contas. O apóstolo Paulo declarou a Timóteo que há um juízo imediato e um não imediato. Veja em 1 Timóteo 5,24.
os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Às vezes as pessoas ficam irritadas porque vê o ministro pecando e não acontece nada, é porque alguns, o juízo é imediato, aparece ali naquele processo, naquele momento, e outros não. Mas tudo será julgado e ajuizado por Deus em seu tempo determinado. Ou seja, alguns pecados somente serão revelados e julgados no futuro, mas outros podem ser revelados e julgados já. Pois o próprio Filho de Deus nos garantiu em Lucas 12:2 o seguinte: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Isso é preocupante. Qualquer coisa que fizermos escondidos será revelado e todo mundo vai ficar sabendo. Amém? Para a casa do sumo sacerdote Eli, o seu pecado foi revelado e julgado antes do juízo final no futuro. Por causa dos seus contínuos pecados contra o Senhor, bem como de seus filhos, depois de muita expressão da longanimidade de Deus sobre a vida dele, o que é óbvio, porque Eli chegou à velhice, é sinal que Deus foi o quê? Longânimo com ele, não foi? Os filhos cresceram, é sinal que Deus foi longânimo com eles, né? Então, é óbvio, pelo fato de Eli ter chegado à velhice, que Deus foi longânimo com a casa dele. O Altíssimo, por meio de um profeta, declara uma dura palavra de juízo contra Eli e sua casa. Veja em 1 Samuel 2, de 27 a 36, e isso depois de muita longanimidade. Eu acho que Deus permitiu muito que ele revertesse as coisas, mas ele não o fez. 1 Samuel 2, 27 a 36. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de seu pai? Ele é descendente de Arão, viu, gente? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisai aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que fizessem na minha morada. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Gente, isso é terrível. Às vezes a gente vê nas igrejas pessoas que amam mais seus filhos do que a Deus. Dão honra a teus filhos e às vezes até pecam por causa de filhos. E é isso que ele está falando aqui, ó. Tu, por que honra teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordaste das melhores de todas as ofertas do meu povo. De tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Ó, sabe o que Deus está dizendo? Que vai matar os descendentes de Eli na juventude. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa.
O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Deus falou, meu irmão. Já era. Ser-te-á por sinal, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Gente, 2 filhos morreram no mesmo dia. Falou. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel no lugar dele, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Deus tem coração e tem mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido. Que ungido é esse? Será que todo aquele que restar da sua casa virá a inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata? O que ele está dizendo? Que aqueles que não morrerem cedo vão mendigar. E um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que eu coma. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos entender, Deus não é Deus de brincadeira. Se você lê a história de Eli e seus filhos, até prostituição eles faziam. Iam lá, Israel ia dar a oferta a Deus, em vez de eles pegarem só a porção que Deus estabeleceu para o sacerdote, eles iam e pegavam tudo. Zombavam, tiravam tudo e iam embora. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. Deus foi longânimo com a casa de Eli, porque Eli envelheceu. Então, provavelmente, Deus deu a oportunidade do quê? Do arrependimento. Mas eles permaneceram pecando contra Deus. Quando vem o juízo, aí, meu irmão, aí não tem mais jeito. Vamos ver o que Deus esclarece a Eli nesta profecia. Eli é descendente de Arão. Foi Deus quem escolheu entre os descendentes de Arão a casa de Eli para o ministério. Eli honrou mais seus filhos do que a Deus, ou seja, quebrou o primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele estava amando os filhos mais do que a Deus. E nós vemos isso dentro da igreja. Pessoas que às vezes crescem na igreja, seus filhos estão na igreja, e aí eles começam a ir para o mundo, e aí os pais começam a dizer: que tem? Filho tatua, que tem? Filho começa a andar como o mundo anda, que tem? Quem já viu isso? Eu já vi muito na igreja, meu irmão. Eu já vi muito. Às vezes o pai não pode impedir, a mãe não pode impedir, mas os pais não podem concordar com aquilo. Porque existe uma idade em que os pais não podem fazer mais nada. Os pais já educaram, já mostraram o caminho, e os filhos têm que tomar decisão. Mas se eles tomam a decisão errada, nós, como pai, não devemos apoiá-los. E talvez isso seja muito difícil, doloroso. Mas amarás a Deus sobre todas as coisas. Eu estou falando isso que eu já vi pessoas dentro da igreja e de repente os filhos crescem, vão fazendo bobagem, os pais acabam aceitando aquilo por causa dos filhos. Tem uma americana crente, que a filha se declarou homossexual e a mãe escreveu um livro aceitando. Foi isso que Eli fez. Eli provavelmente não repreendeu seus filhos, porque há um caso interessante que é de Samuel,
e que a Bíblia diz que os filhos de Samuel já não andavam mais como Samuel. Mas Deus não puniu Samuel por isso. Por quê? Porque Samuel, ele permaneceu amando a Deus sobre todas as coisas e deve ter repreendido seus filhos, e os filhos não escutaram. Aí é problema dos filhos. Mas Deus não o condena. Mas Deus condena Eli, porque Eli não corrigiu seus filhos. Ele honrou mais seus filhos do que a Deus, ou seja, quebrou um mandamento mais importante: amarás a Deus sobre todas as coisas. Quantas pessoas nas igrejas abandonam os mandamentos do Senhor por causa de comportamento dos filhos? Com este comportamento, o Senhor não se agradou de Eli e de sua casa, que com seus comportamentos pecaminosos desonraram a Deus. Deus honra a quem o honra e despreza a quem o despreza. O Senhor Deus decidiu julgar Eli e a sua descendência, removendo-os do ministério. Ele vai remover. Ele falou lá, não é? Não adianta querer ficar, não tem jeito. Ele vai remover. E você vai ver. E também o Senhor prometeu levantar um sacerdote melhor que ele. Deus fez isso com Saul também, não fez? Vou levantar um melhor que você. É ou não é? Que fará a minha vontade. O Senhor promete também que vai matar a descendência dele na juventude, e que aqueles que não morrerem na juventude vão mendigar o pão. E eu digo a você com toda certeza, se tem descendente de Eli ainda na terra, ou eles morrem cedo, ou eles mendigam o pão. Você acredita nisso? Você pode ter certeza. E a pessoa às vezes nem entende. Para sair disso tem que aceitar o quê? Yeshua, senão não tem jeito. Senão vem mesmo. O Senhor prometeu levantar um sacerdote fiel e edificar-lhe uma casa estável e duradoura. E prometeu que essa casa sacerdotal andará sempre diante do seu ungido. Estas verdades devem estar no coração de todos os que foram chamados para ministério. Todos. Seja da antiga aliança, seja da nova aliança. Porque a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação alguma. Então Deus não mudou. O homem muda, mas Deus não. O homem mudou de roupa, mas Deus não. O homem mudou de tecnologia, mas Deus não. Isso nada impressiona a Deus. O fato do homem ter avião, ter celular, nada disso impressiona a Deus. Porque tudo isso vai ser lançado no fogo. Amém, meu irmão? Deus não mudou. O pecado atrai juízo e até mesmo a substituição da posição ministerial dos que foram chamados e levantados pelo próprio Deus. Não importa, se nós pecamos, o juízo vem. Deus mesmo havia declarado que a casa de Eli estaria perpetuamente diante dele. Foi isso que ele falou, que a casa de Eli estaria sempre diante dele. E Deus mesmo se arrependeu disso por causa do comportamento pecaminoso da casa de Eli. Olha que coisa. Deus mesmo disse que eles ficariam, mas eles perderam não porque Deus muda, eles perderam porque eles mesmos pecaram. E Deus não coaduna com pecado. Deus não estende a mão sobre a cabeça de pecador. E quando nós pecamos, o juízo tem que vir ou no momento ou futuramente. Às vezes, a gente fica vendo pessoas que às vezes pecam e são pastores e são isso, e não morrem. Vai ser pior, porque no dia do juízo será a morte eterna. Isso não é brinquedo. Deus mesmo é que, olhando para a vida deles, é que se arrependeu daquilo que prometeu a eles. Não foi Deus que levantou Saul? E Saul caiu. E Deus mesmo disse, estou o quê? Rasgando o reino da sua mão.
Interessante que ele puxou a capa do profeta Samuel, rasgou, e o profeta já virou, já profetizou em cima do rasgo. Assim como tu rasgou essa capa, o reino será rasgado de sua mão. E vou dizer uma coisa para você. Se você ler a Bíblia e prestar atenção, Samuel amava a Saul. Provavelmente intercedia por ele, pedia misericórdia por ele. Mas na hora que Deus falou, Samuel ficou do lado de quem? Assim temos que ser com relação a nossos filhos. E Eli não foi. Veja em 1 Samuel 2,30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. O que faz a gente entender que muito daquilo que Deus age às vezes em nossas vidas está ligado ao nosso comportamento. Às vezes aquilo que Deus faz é por causa da posição que nós tomamos. Porque se andarmos no caminho do Senhor, o Senhor é justo para nos abençoar. Porque a palavra de Deus diz que entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele satisfará o desejo do seu coração. E quando essas coisas não acontecem, nós temos que olhar para a nossa vida, para nós, porque Deus não erra. Deus não erra. Às vezes a gente está cometendo pecado porque a gente já está acostumado com aquilo e nem se toca mais que aquilo é um pecado. Isso é perigoso porque a gente se acostuma com a coisa, porque a nossa família faz e aí já é normal e todo mundo está fazendo e o que tem? A gente escuta muito isso, o que tem, né? Eu já ouvi dizer que o que tem é a porta do inferno. O que tem? Ah, isso é antigo. Ah, você é muito fanático. Ah, todo mundo faz. Quem já ouviu? Eu já ouvi muito. Todo mundo faz, então eu faço. Ah, o meu pastor faz. Com coisa que isso justifica. Não é verdade? A promessa divina de juízo e de substituição da família sacerdotal de Eli também nos mostra algumas verdades importantíssimas com relação ao ministério. Até mesmo com a declaração de nosso Deus, que foi Ele mesmo que escolheu a casa de Eli, e que eles permanecessem para sempre no ministério, isso não se concretizou pela falha do próprio sacerdote Eli. Às vezes Deus quer abençoar, mas por causa do nosso comportamento, Ele não faz. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, então o que faz Ele fazer ou não fazer depende de nós. Não depende? Porque Ele falou lá para Adão e Eva, se comerdes dessa árvore, certamente morrereis. Deus não criou o homem para morrer. Então não foi Deus que mudou e passou a querer que o homem morresse. Não foi isso. O homem morre, o homem envelhece, a vida do homem para por culpa do próprio homem. Porque Deus disse que se a gente não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós viveríamos. Então não foi Deus que mudou, fomos nós que escolhemos o caminho errado. É a mesma coisa de Eli, foi ele. Ele que escolheu o caminho errado. Guarda uma coisa que eu vou dizer, sempre que alguém falha em cumprir o propósito de Deus por meio de seu ministério, ele ajuiza no momento ou no futuro, no juízo final. Porém, ele sempre vai levantar outro no lugar. Sempre. Porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus não depende de Rafael, não depende de ninguém.
Tem pessoas dizendo aí que a Bíblia precisa ser mudada. Meu irmão, a Bíblia não depende daquilo que eu falo. A Bíblia, ainda que nós sejamos calados, ela continua viva e verdadeira e o juízo virá sobre os homens. Não importa quem seja. Não importa que um homem crie lei para calar. A Bíblia continua. Não importa que você meta fogo na Bíblia, queime ela, ela continua. Não importa se você não quer ouvir, ela continua verdadeira e ela vai trazer aquilo que está escrito. Se ela fala que virá juízo, é porque o juízo virá no seu tempo determinado. Eu acho até engraçado mudar a Bíblia, está na hora de reescrever a Bíblia. Pode reescrever 200 Bíblias que não vai adiantar, que a verdade continua. A verdade é absoluta, não depende do homem. Tem gente dizendo que foi a Igreja Católica que fez a Bíblia. Fala sério. A Bíblia é a palavra de Deus e o que Deus falou vai acontecer. Você pode queimar todas as Bíblias da terra, que ainda assim aquilo que está escrito vai acontecer, porque não depende de homem, mas sim de Deus. Lembra de Judas? Olha como Deus levanta outro. Lembra de Judas, da cidade de Quiriotes? Tem muita gente que pensa que o sobrenome dele é Iscariote, sei lá como é que eles falam. Iscariote. Não é, gente. É que ele era da cidade de Quiriote, que traiu Yeshua. Veja o que é dito sobre ele no Salmo 69, 22 a 28. Torne-se a sua mesa diante deles em laço. E seja-lhes as suas ofertas pacíficas como uma armadilha. Obscureçam-lhes os olhos para que não veja, e faça com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e apanha-os o ardor da tua ira. Fique desolada a sua casa, habitação, e não haja quem habite nas suas tendas. Sabe o que é isso? Acabou a geração dele na terra. Ele foi cortado. Acabou. Pois perseguem a quem afligiste e aumentam a dor daqueles a quem feriste. Está falando de quem aqui? Acrescenta iniquidade à iniquidade deles e não encontrem eles absolvição. Por isso que ele suicidou. Na tua justiça, sejam riscados do livro e não sejam escritos com os justos. Então, você sabe que Judas de Quiriote foi condenado. Está escrito. Veja, ele foi riscado do livro da vida. Se ele foi riscado é porque o nome dele estava no livro da vida. Ou seja, ele teve oportunidade de ir para a eternidade, como Pedro, como Paulo, mas não foi. O nome dele foi riscado do livro da vida. Gente, Deus não é Deus de brincadeira. Guarda uma coisa no seu coração, Deus não é homem, ele não vê como nós vemos. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, você não sabe se Judas foi salvo. Como que não sei? A Bíblia fala que não foi. A Bíblia fala que o nome dele foi riscado. O nome dele estava no livro da vida, mas foi riscado. Pois é. Veja, Judas foi riscado do livro da vida. O Lucas, ao escrever Atos, só fala do versículo 25 do Salmo 69, Atos 1:20. Porquanto no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação. Isso significa que Deus cortou toda a descendência dele da terra. Acabou. Isso não é brinquedo. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite.
tome outro o seu ministério. Deus fez isso com Saul, fez isso com Eli. Você acha que não faz conosco? É claro. Deus não muda, meu irmão. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Tratou Israel de um jeito, trata a igreja do outro. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz uma coisa com Israel e com a igreja outro? Que Deus é esse? Deus nunca mudou e nem nunca vai mudar. É o homem que mudou, mas Deus não muda. Deus é assim desde a eternidade e o será para sempre. Não depende de homem. Não depende de você dizer assim, eu creio ou eu não creio, eu aceito, eu não aceito. Não depende nada disso. Só tem uma coisa, se você não aceita, eu já sei qual é o caminho que tu vai, para o mesmo de Judas. Seu nome será riscado do livro da vida. Ah, eu não aceito isso. Não é você, é Deus que está falando na Bíblia. Eu posso calar minha boca, você pode me prender, você pode dizer não quero ouvi-lo mais, que essa palavra continua viva e verdadeira. Amém? E o critério principal de Deus para a substituição de quem caiu é encontrar alguém que não fale da mesma forma que falhou o que foi substituído. Como Deus substituiu Judas por Matias, e você pode ver isso em Atos 1, 21 a 26. E você não vê que Matias pecou como Judas. Amém, meu irmão? Então ele permaneceu e você vai encontrar o nome dele lá na Jerusalém. Sabe qual era o nome que estava no lugar de Matias, lá na estrutura da cidade? Judas. Só que foi riscado o nome dele, foi colocado o nome de Matias. Tem muita gente que fala besteira, Matias não fez nada porque não está escrito. Quem disse isso a você? Quem disse essa bobagem? O nome dele está escrito lá. Vai lá em Apocalipse, você vai ver. Você acha que se ele não tivesse feito nada, o nome dele estava escrito lá? Claro que não. Então, quem falou isso, falou uma grande besteira. Porque Deus sabe quem ele escolhe. Você pode ver isso em Atos 1, 21 a 26. Eu não vou ver, não. E também o rei Saul. Veja em 1 Samuel 13, 14. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Acabou. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Acabou. E se Deus rejeitou, meu irmão, não adianta nenhum homem querer. Pode toda a terra querer, que vai perecer todo mundo. Teve gente que ficou do lado de Saul, não teve? Quando Davi assumiu o reino, teve uma parte de Israel que não queria. Mas foi indo, inclusive Davi governou durante um tempo só a tribo dele. Mas depois o que aconteceu? Deus uniu todas as tribos em Davi. Não é verdade? É a mesma coisa. Deus vai reunir todas as tribos de Israel em Yeshua. Não rejeitaram Davi? Rejeitaram Yeshua, mas assim como Deus reuniu todas as tribos de Israel em torno de Davi, reunirá todas as tribos de Israel em torno de Yeshua, mais a igreja dele. Glória a Deus, meu irmão. Pois é. Como é triste saber que alguém que o Senhor escolheu para si foi rejeitado e substituído. É triste. Porque foi o próprio Deus que separou. E separou por graça. Deus escolheu por graça. E aí a pessoa acaba errando. Mas o juízo divino declarado contra a casa de Eli não é algo exclusivamente dele. O mesmo princípio é aplicado a qualquer ministério que não cumpre o que Deus estabeleceu, como Eli e seus filhos fizeram, inclusive na nova aliança, pois está escrito lá em Gálatas 6:7,
Não vos enganei, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode até dizer, poxa, eu vi aquele pastor lá roubando, eu vi aquele pastor fazendo isso, eu escuto muito isso, mas eu vou dizer uma coisa para você, se ele fez, o dia dele há de chegar. E a Bíblia diz uma coisa, terrível, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, meu irmão, cuida com o que você fala também. O cumprimento da profecia feita a Eli aconteceu anos depois. Por isso que é bom ler a Bíblia com muita atenção, envolvendo dois sacerdotes distintos, Abiatar e Zadok. Na pessoa de Abiatar, vemos o cumprimento da destruição da família de Eli. Abiatar é descendente de Eli. Na pessoa de Zadok, encontramos o cumprimento da promessa a um sacerdote fiel. Vamos observar a história de Abiatar. Depois, a gente analisa um pouquinho a história de Zadok. O profeta Samuel ainda estava vivo quando começou a acontecer o juízo sobre a casa de Eli. Veja em 1 Samuel 22, de 16 a 21. O rei, porém, disse, hás de morrer, Aimeleque, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estava com ele, virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, todos descendentes de Eli, porque também a mão deles está com Davi, e porque sabiam que ele fugiam e não me fizeram bem. Mas os sacerdotes do rei não quiseram estender as mãos para remeter contra os sacerdotes. Ninguém quis matar o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg, vira-te e arremete contra os sacerdotes. Virou-se então Doeg. Sabe por quê? Doeg é um edomeu, é de Edom, ele não é um judeu. E arremeteu-se contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, cidade onde habitava a família de Eli, passou a fio de espada homens e mulheres, meninos e criancinhas de peito. Deus não falou que morreriam na juventude? E até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Todavia, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, que se chama Abiatar, escapou e fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. A Bíblia nos mostra que este Abiatar, filho de Aitube, era da linhagem do sacerdote Eli. Veja em 1 Samuel 14:3. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéia, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Tanto Aias como Aimeleque eram filhos de Aitube e bisneto de Eli. E dentre os sacerdotes, todos morreram, 85 diante de Saul somente, além dos que morreram em Nobe, com a única exceção de um descendente de Eli, o seu tataraneto Abiatar, que fugiu para onde? Para Davi, que escapou com vida e foi por vários anos o único sobrevivente desta linhagem, e sobreviveu sob o governo do rei Davi. Porém, quando Salomão assumiu o trono, a sentença profética contra a casa de Eli, enfim, veio se cumprir totalmente. Veja em 1 Reis 2, de 26 a 27. Também Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai para Anatote, para os teus campos, porque é homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai. E porquanto de todas as aflições e participou das aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar
para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló. Quando Abiatar foi expulso do ministério sacerdotal, a palavra do Senhor se cumpre. A casa de Eli finalmente foi retirada do sacerdócio. Entretanto, essa palavra profética não dizia respeito só à remoção desta família do sacerdócio. Deus prometeu levantar um outro sacerdote que fosse fiel, melhor que ele. Através dele, levantar também uma casa firme sacerdotal. Vemos o cumprimento deste aspecto da profecia na vida de Zadok. É importante destacar que Zadok foi sacerdote juntamente com Abiatar. Mas, olha aí, diferentemente deste outro sacerdote, ele não apenas se manteve fiel durante os seus dias de vida, mas também instruiu toda uma linhagem a se manter fiel ao Senhor. Ao falar de uma casa firme, o Senhor revelou o seu desejo de ver não apenas um ministro, mas também toda uma linhagem mantendo-se estáveis e firme na devoção e fidelidade ao Senhor e aos seus mandamentos, inclusive na nova aliança em que já estamos vivendo. O conceito de que os filhos dos ministros devem andar em integridade é sustentado também em 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospedeiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A mim também. Veja também em Tito 1, de 5 a 6. Por esta causa te deixei em Greta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse anciãos. Ancião é presbítero. Como já mandei, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. A nossa resposta ao chamado ministerial não diz respeito somente a nós, ministros do Senhor, mas também envolve toda a nossa família, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e toda a nossa linhagem. Deveriam ser muito bem instruídos com relação a como andarem em fidelidade ao Senhor. Deus não está apenas procurando pessoas que façam bem o serviço, que executem uma tarefa com excelência. Ele espera que apresentemos uma casa firme e estável, que as próximas gerações depois de nós possam continuar vivendo em santificação e com um compromisso com Ele. Este talvez seja o maior desafio e a maior responsabilidade de um ministério. Porém, causa uma grande alegria que todos nós fomos escolhidos por Deus e que temos a possibilidade de darmos início, como Zadok, a uma linhagem de homens e mulheres fiéis nessa terra de trevas, mas que proclame o nome do Filho do Deus Altíssimo para o louvor da glória do nosso Deus. Shabbat Shalom.